Fazer como? Aí é difícil, né? Quebra bicicleta, Espanha. Olha o que o cara falou, será que é pra pagar lá depois? Não, tanto não é que a pessoa que fizer pelos Correios tá muito mal explicado. A pessoa que fizer pelo Correio, como é que ela vai pagar a taxa depois? Entendeu? Só se mandar o dinheiro no envelope. Não, e não é depois, porque isso aí todo mundo falou que já é pra chegar lá e a taxa paga. É, ué. Mas como é que eu pagar a taxa, cara? Você não tinha nem... É futuro. Eu tentei colocar passaporte, não deu, aí o chat me deu lá um número De NIE lá e você pôs qualquer um. Coloquei, aí deu pra imprimir. Só que eu não vou pagar enquanto eu não sou. É lógico, você vai pagar trem com o número dos outros. Prejuízo. Tem que ver isso aí, Zé. Isso vai ser o último. Depois do vulnerabilidade, isso vai ser o último, mas já pode ter sido. É.